Aleluias. Vamos aplaudir a Deus. Aleluias. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluias. Pode se assentar um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar uma palavra. O amor de Deus sobre as nossas vidas não tem fim. Eu sei que nós estamos distantes umas das outras, mas se você consegue dizer para alguém que está aí do teu lado, diga: o amor de Deus por nós não tem fim. Aleluia. Glória a Deus. Quero falar com vocês hoje sobre este amor inesgotável. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar aqui um texto em Romanos 8. Abre lá, por favor, mas a gente vai projetar aqui. Se você não tiver com a sua Bíblia, ou se a sua versão for diferente. Romanos 8. Vai abrindo. Temos visitantes hoje. Nós temos a irmã Dani que veio lá de Ribeirão. Cadê a irmã Dani? Lá no fundo, você veio com mais duas, né? Quem são as duas que vieram com você? Sejam bem-vindas, viu? Sejam bem-vindas, sintam-se à vontade. Temos mais alguma visitante hoje? Temos as meninas aqui da Batista Aliança, né? IBNA. Sejam bem-vindas também. Baterista da Batista, né? Sempre está aqui conosco. Já é o terceira oportunidade, né, que você está conosco. Acampou conosco junto com as mulheres 2018, 19. Ano passado a gente não pôde ter o nosso acampamento. E infelizmente, acredito que esse ano também não vamos ter. Mas esse é o segundo culto deste ano, né? Em janeiro nós tivemos o primeiro. Não conseguimos fazer, né? Porque entramos aí em lockdown. Mas Deus está nos abençoando com o segundo culto. E eu creio que nós vamos conseguir fazer outros em nome de Jesus, né? As coisas estão se equilibrando, não é mesmo? Na nossa cidade, para a glória de Deus. Sejam todas bem-vindas. Esse culto, ele é especial para nós, né? Mulheres, nós amamos estar juntas. E amamos mais ainda estar juntas na presença de Deus, né? É uma pena a gente não poder se abraçar, a gente estar mais perto, mas eu já estou muito feliz de nós estarmos aqui reunidas. Aleluia. Porque o amor dele é inesgotável por nós. Aleluia. Vamos ler Romanos 8, 38. O 38 e o 39, para a gente começar, tá? Vamos ler vários. Então está escrito assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia. Fala assim comigo: nada poderá me separar do amor de Deus. Aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E esse amor é inesgotável. Aleluia. Quando eu estava meditando, vários temas, né? A gente faz a mensagem e depois a gente pensa: que tema é essa mensagem? Qual o tema? E hoje, quando eu estava caminhando de manhã, o Senhor falou comigo: meu amor é inesgotável por vocês. O amor de Deus por nós é inesgotável. E Ele quer falar conosco sobre isso. O amor dele que é inesgotável. São tantas coisas que nós poderíamos falar sobre o amor, porque nós conhecemos o amor. Mas o amor no padrão de Deus, nós às vezes temos dificuldade de compreender. Porque ele é diferente do nosso.
O padrão de Deus é muito mais elevado do que o nosso. É muito mais elevado do que o nosso. Às vezes a gente pensa que o amor de uma mãe é o amor. E a gente ama muito, não é? Os nossos filhos. A gente ama demais. Mas o amor de Deus, ele vai muito além. Muito além. É difícil a gente entender, a gente encontrar palavras para descrever. Porque esse amor, ele é, às vezes, incompreensível para nós, humanas. Mas nós vamos tentar. E o Espírito Santo vai nos ajudar a entender sobre esse amor. Amém? Jeremias, ele fala lá em Lamentações que esse amor, ele não tem fim. Porque o nosso Deus não tem fim. Como nós cantamos, ele é o alfa e o ômega. Né? O alfa e o ômega é como uma aliança, né? Início e fim, não tem fim, não tem início, é eterno. E esse amor, que é o nosso Deus, ele é amor, não tem fim. E em várias passagens nós vamos ver, nós vamos entender o caráter de Deus e o amor dele. Deus, ele ama os seus filhos de uma maneira diferente e incompreensível. Mas o Espírito Santo nos ajuda a entender esse amor. E nós, nessa noite, nós vamos experimentar de uma maneira mais profunda. O Espírito Santo vai nos ajudar a entender de uma maneira mais profunda e experimentar esse amor de maneira mais profunda, amém? Ele simplesmente nos ama no padrão dele. Sabe, se a gente parar para pensar, o que é que pode nos separar do amor de Deus? É o que esse versículo 38 e 39 fala. O que é que pode nos separar do amor de Deus? E ele fala aqui de coisas que para nós parecem ser grandes, não é mesmo? A morte. Mas nem a morte. Ele fala aqui de principados e potestades. Mas nada do que ele coloca aqui, ele deixa bem claro, nada pode nos separar do amor de Deus. E aí às vezes a gente pensa, nossa, mas às vezes parece que eu estou separada do amor de Deus. E às vezes a gente para assim e lendo a Bíblia de uma maneira rasa, a gente vê Israel, o povo de Deus, separado de Deus em alguns períodos, distante de Deus em alguns períodos. Mas eles estavam distantes, mas Deus não estava, porque Deus sempre esteve com eles. O amor de Deus nunca deixou de estar com eles. Deus nunca deixou de amá-los, mesmo quando eles estavam tentando estar longe de Deus. Eles pensavam, nós às vezes pensamos que estamos longe, que estamos distantes. Às vezes no nosso coração a gente sente isso, porque nós somos às vezes levadas por sentimentos. E o amor não é um sentimento. Por isso que o amor de Deus é diferente do nosso. Porque o nosso, às vezes, a gente ama tanto alguém e depois a gente já odeia. O amor de Deus não é sentimento. Não é. Por isso a gente tem dificuldade de entender. E o povo de Israel, em alguns períodos, estiveram ali distantes, né? Até exilados. Mas Deus nunca se distanciou deles. Ou então a gente pensa ali no Novo Testamento, o filho pródigo esteve distante do seu pai. Mas o pai nunca esteve distante dele. O pai sempre esteve esperando ele. O pai sempre olhava, esperando o filho voltar. O pai nunca o abandonou. O pai sempre esteve aberto, esperando o filho voltar. E o amor de Deus é assim, ele nunca nos deixa. Não há nada, nada que possa nos afastar deste amor. Nada. Eu quero ler Isaías 49, a Júlia vai projetar aqui pra gente.
Porventura, Isaías 49, 15 e 16. Quando Israel estava voltando de um dos seus exílios, Deus falou isso daqui para eles. Isaías 49, 15 e 16. Pode acompanhar na projeção também. Porventura, pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Israel, eu não me esqueci de ti, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ele não esquecia de Israel, ele não esquecia de Israel, ele não abandonava Israel. Por mais que Israel se distanciava, ele continuava lá. Ele estava lá. O amor dele estava lá. E ele diz que o nome deles estava escrito na palma das mãos dele. Então nós estamos continuamente junto dele. Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dele. Ele tem o teu nome gravado na palma da mão dele. E Israel, muitas vezes eles tinham muros ao redor das suas cidades, porque eles tinham inimigos que vinham contra eles. E o Senhor diz aqui: continuamente os teus muros estão diante de mim, porque Ele está guardando os muros, Ele está protegendo, Ele não abandonou Israel, Ele estava cuidando dos muros. O amor dEle nos protege, o amor dEle nos guarda, o amor dEle é contínuo sobre nós. Continuamente Ele estava cuidando de Israel, e esse amor, Ele traz para nós segurança. Quando nós sabemos dessa forma que Deus nos ama, isso traz para nós confiança. Confiança de que Ele está guardando, porque o amor dEle nunca se aparta de nós. Ele está guardando, Ele está protegendo os muros, Ele está cuidando da família, Ele está cuidando dos filhos. Ah, mas o meu filho está distante. Mas Deus não está distante dele. O amor de Deus continua perseguindo ele. O amor de Deus nos persegue continuamente. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nada pode nos separar. E sabe, essa confiança que nós sentimos de saber que o amor dele está nos guardando, que nós estamos ali gravadas nas mãos dele, de que ele está constantemente sobre os nossos muros. Essa confiança, ela nos dá uma liberdade, ela nos dá uma paz. Essa confiança, ela nos dá liberdade para pecar, não é isso? Não é isso que muitas pessoas pensam, que então o amor dele por mim é sem fim, ele nunca vai me deixar, então eu tenho liberdade para pecar. Não é isso. Não é isso, porque quando você experimenta desse amor, o desejo por pecar não faz parte mais da sua natureza. A confiança e a segurança que você sente é aquela de que, se eu pecar, eu sei que eu posso voltar para Ele. Eu sei que eu posso voltar para Ele como o filho pródigo. Sabia que podia voltar para o pai porque o pai o amava. Ele tinha essa confiança, essa certeza: eu vou voltar. Eu errei, mas eu vou voltar porque o meu pai não me abandona. O amor dele me persegue, ele me atraiu de volta para Ele. O amor de Deus não nos abandona jamais. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você está passando, Ele não te abandonou. Ele está continuamente junto com você. Ele está te guardando. Confie nesse amor. Ele está contigo e não te deixa.
Nós não vivemos maquinando o pecado, não é? Nós não somos mais dessas. Eu creio que aqui existem mulheres que foram alcançadas de maneira tão profunda pelo amor de Deus. O seu coração, quando você veio, ele estava cheio de rachaduras. Ele estava separado de Deus. Havia uma barreira, havia uma separação, havia um abismo entre nós e Deus. Mas quando nós recebemos esse amor, é como se aquele coração todo rachado, todo craquelado, ele fosse novamente restaurado. Ele fosse ali juntado, ali todos os cacos. É isso que Deus faz conosco quando o amor dele entra na nossa vida. Ele pega ali todos os cacos. E o amor dele nos faz de novo. O amor dele que é tão profundo entra. Não importa no mais profundo do que aconteceu em você. Desde a sua infância. Não importa o que foi. Ele entra lá. E o amor dele entra no mais profundo daquilo que você está sentindo. E ele vem trazendo e fazendo de novo. E de novo. E restaurando aquilo que estava quebrado. O amor dele por nós não tem fim, é inesgotável. Inesgotável. Aleluia. Esses dias aconteceram algumas coisas. Deus, ele fala muito com a gente. Às vezes as pessoas, nossa, mas como que Deus fala comigo? Eu não ouço, né? Algumas pessoas pensam. Mas às vezes você não vai ouvir uma voz, não é uma voz, né, daquelas que a gente vê em filme. Não é assim. Deus, ele fala no nosso espírito, né? Ele fala conosco no nosso espírito. E às vezes ele fala através de situações, de coisas. E essa semana, desde a semana passada, a graça de Deus, ela tem sido assim, abundante sobre a minha vida, nos meus erros. Porque a graça é isso, né? É favor para quem não merece. É nos erros, é nas dificuldades que a graça se manifesta. Porque se eu fosse perfeito, eu não precisava de graça. Se eu fizesse tudo certinho, que é impossível, ninguém faz. Nós não precisávamos da graça, do favor. Porque favor é isso, é algo que você recebe sem merecer. Então, em falhas minhas, né, desde a semana passada, uma delas é que eu excluí uma pessoa de um grupo. Porque essa pessoa, ela sempre falha na mesma coisa. Então, eu me achei no direito de excluir ela. Eu excluí uma pessoa de um dos nossos grupos. Por quê? Porque não é certo. Toda vez a mesma coisa. Isso está errado, eu pensei. Está errado. Isso está errado e eu preciso excluir essa pessoa. E nem vou dar direito dela de falar nada. Então Deus falou comigo. Eu não excluo ninguém. O meu amor por vocês é inesgotável. É inesgotável. Ele precisa de favor. Estenda favor. Se ele está errando, assim como eu erro sempre nas mesmas coisas. Se ele está errando nas mesmas coisas, estenda favor. É ele que precisa do favor. E Deus, ele nos ensina com os nossos erros. Quando nós estamos abertas para ouvir. E uma outra situação que aconteceu, em um dos dias dessa semana, eu estava numa correria, tinha dentista de manhã, fui ao dentista e cheguei atropelada em casa, né, para fazer almoço, tinha a tarefa da Antonella ainda para fazer, tinha que preparar a Antonella porque era dia do rodízio dela de ir para a escola. Então você imagina, né? Vai, Antonella, vai pegar a tarefa e tudo aquele bololô. Eu não sou, eu sou polivalente só lá na escola, mas em casa eu não consigo. Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eu não sou daquelas que faz comida, lava roupa, cuida do filho.
eu não sou assim, eu já vou começar a dar patada. E foi o que eu fiz com a Antonella. Maltratei ela, tratei ela de maneira muito estúpida. E aí ela foi lá junto com o pai, e aí eu escutei ela gritando lá com o pai. Aí na hora, né? O favor, a graça de Deus. Eu fui lá, chamei ela. Antonella, vem aqui que a mamãe quer conversar com você. Fui para o quarto com ela. Sentei na cama, olhei, né, na altura dela assim, olhei para ela. E já estava chorando, né? Falei, Antonella, me perdoa, porque eu te maltratei. Me perdoa porque eu fui má com você. E aí ela começou a chorar também e me abraçou. Aí ela me empurrou assim e falou, mamãe, sabe por que eu estou chorando? Porque eu senti uma coisa aqui no meu coração. Ah, como é bom ter família. Ela falou para mim. E naquela hora, eu senti mais a graça de Deus ainda sobre mim. Porque no meu erro, eu maltratei ela. No meu erro, o Senhor derramou graça sobre nós. E ali, nós juntas, abraçadas, chorando, eu falei para ela, filha, a mamãe erra tanto com você. Eu erro tanto com você, você me perdoa? E eu vou pedir para Jesus me ajudar, porque eu sem Ele não consigo ser uma boa mãe para você. E aí nós oramos juntas. E a graça de Deus, ela é abundante quando a gente erra. Porque nós não somos perfeitas com os nossos filhos, nós não somos perfeitas com as pessoas, com os parentes, com o marido, com ninguém. Mas quando nós precisamos da graça, ela é derramada sobre nós, porque o amor dele é sem fim, é inesgotável. O amor dele é inesgotável. E são tantas situações que a gente passa no nosso dia, na nossa semana. E se você parar para pensar e deixar Deus te mostrar, filha, a minha graça está sobre você. Você vai, até nas dificuldades, você vai ver que transborda essa graça sobre a tua vida. É nas dificuldades mesmo. Quando está tudo bem, parece que a gente não precisa, né? Eu dou conta, não preciso, eu dou conta. Mas a gente não dá. A gente não dá conta. A gente precisa dele. A gente precisa. E não é que, eu quero ler um versículo aqui de Filipenses que diz assim, 3:12. Não é que eu já tenha alcançado, não é que eu já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui chamado. Eu prossigo para alcançar aquilo que Cristo me conquistou, para aquilo que Cristo me conquistou. Nós não somos perfeitas. Paulo fala aqui, ele não é perfeito, eu não sou perfeita, você não é perfeita, mas nós temos que prosseguir para aquilo que Cristo nos conquistou. Ele está nos aperfeiçoando. O amor dele nos aperfeiçoa. Como eu senti o amor dele sendo derramado na minha vida, nos meus erros, nas minhas fraquezas. Ele se derrama em nós. Quando você sente ali que fez algo, que feriu alguém, ou que alguém te feriu, vá até ele. E a graça dele vai ser derramada no teu coração. Aquela ferida, pode ser que você sente o seu coração rachar, mas ele vem sobre você com o amor dele para sarar essas feridas, essa rachadura. Sabe, eu sem Cristo sou terrível. Terrível. Se você me acha terrível assim, você não me conheceu sem Cristo. Eu era pior. E aí eu lembro de Moisés. Moisés, ele subiu no monte. Deus falou com Moisés ali, né? O monte até tremeu. Fumaça, coisa de cinema parece, né?
tremeu, fumaça. E quando Moisés descia, o rosto dele brilhava. E a gente se sente assim às vezes, né? Ora, tira aquele tempo com Deus, parece que o quarto chacoalha. E a gente parece que sai brilhando de lá do quarto. Você já teve isso? Parece que, né? Passei mais tempo com Deus, nossa, estou me sentindo plena, né? Mas o que aconteceu uma das vezes que Moisés desceu de lá, com as placas? Acho que ele estava brilhando, né, com a glória, segurando as placas. Viu o povo de Israel adorando o bezerro, já se enfureceu e quebrou aquelas placas. É bem a gente, não sei você, mas é bem eu. Está plena na glória de Deus. Acontece alguma coisa, já quebra as tábuas. O que significa? Já chuta o balde, né? Nós somos muitas vezes assim. Às vezes você não chuta o balde, mas já se ira por dentro, né? Depende, cada uma manifesta de um jeito, né? Depende da sua personalidade. E nós precisamos decidir todos os dias como nós vamos encarar essas coisas, esses desafios, essas situações, esses bezerros que às vezes aparecem ali, né? Nós precisamos decidir. Sabe por quê? Já aconteceu, acho que com você assim, de não tá bom o clima em casa, briga talvez, discussão, né? Ou tipo assim, eu lá brigando com a Antonella, aí toca o interfone. Quem é? É a pastora tal. Oi, pastora. Antes eu estava quebrando pau ali com a Antonella, né? Brigando com a Antonella, vai fazer tarefa, vai arrumar seu quarto. Aí alguém chega, aí você fica, né, zen, fica linda, né? Por que não decidiu então, antes também, né, você se controlar? Porque a gente consegue. A gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue. É decisão. Então a gente precisa acordar com essa decisão. E algo muito importante, nós como mulheres, como esposas e como mães, nós precisamos decidir transbordar esse amor que nós conseguimos com os de fora, principalmente com os de dentro. O nosso melhor, nós temos que mostrar dentro de casa. Eles são dignos do nosso melhor, o nosso esposo, os nossos filhos. E nós podemos, nós conseguimos. É decisão. É decisão. Filipenses 3, continuando o que eu já tinha lido, de 12, diz assim, o 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não posso ficar parada nos problemas. Se aconteceu com a Antonella, aconteceu de excluir alguém do grupo, discutiu, aconteceu qualquer coisa. Não fique parada naquilo. Não fique ouvindo só o condenador. Escute o seu advogado, que é Cristo. Ele te chama. Não fique parada. Ele te chama para que você receba mais do amor dele e prossiga para o alvo. O amor dele é para isso, é para nos pegar da onde nós estamos paradas, nas situações, nos problemas, e nos levar adiante para o alvo. Ele nos move para isso, o amor dele, a graça dele nos move para isso. O favor e o amor de Deus nos faz deslizar para frente, porque eu acho que não mereço, eu acho que se eu estou com um problema, eu tenho que ficar ali, eu tenho que resolver, eu tenho que, né, ficar pensando 24 horas naquele problema, e não é isso que a Bíblia diz. Não fique pensando naquilo, pense em Cristo, pense nele, porque é Ele que pode resolver, é Ele que pode trabalhar na situação. Não adianta você ficar pensando nos problemas, nas situações. Pense em Cristo, porque aí Ele vai te mover, Ele vai te direcionar da maneira que Ele quer. O amor dele vai te movendo. Confie que Ele pode fazer, porque Ele pode.
Ele pode, às vezes nós não conseguimos. Mas quando você se coloca humildemente, Ele derrama a graça e te conduz no favor dEle. O amor dEle é derramado continuamente no nosso coração. Sabe, Romanos 5 diz que o Espírito Santo, quando Ele entra em nós, Ele continuamente derrama o amor de Deus dentro de nós. É uma fonte inesgotável, é um amor inesgotável. O Espírito Santo continuamente está derramando o amor de Deus em nós, continuamente. É inesgotável, é sem fim, porque o Espírito está dentro de nós e Ele continua e continua. Ele não para quando você passa por situações difíceis, Ele não para se você acha que está distante, Ele continuamente está aí. Sabe por quê? Quando a gente passa qualquer problema, a gente às vezes, dependendo a formação espiritual que você teve, às vezes você pensa assim: eu pequei, estou separada de Cristo, né? Algumas podem pensar assim. Mas o que Romanos 8:1 diz? Diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E como que eu sei que eu estou em Cristo? Eu sei por quê? Porque o Espírito Santo está em mim. Ele me traz convicção. E o amor dele é derramado em mim continuamente. E sabe, quando a gente peca, mesmo lá no Antigo Testamento, o que a pessoa tinha que fazer? Tinha que trazer um cordeiro até o sacerdote, não é? Perfeito, para que o sacerdote sacrificasse pelos meus pecados, não é? E hoje nós temos o cordeiro perfeito. Nós, quando chegamos diante de Deus, Ele não olha para nós, Ele olha para o cordeiro, aquele que nos salvou. Ele não olha para você que é falha, que é pecadora. Ele olha para o Cristo, para o Cordeiro de Deus que tirou os pecados da sua vida. Então Ele não te rejeita, porque quem te representa é Cristo. Ele te representa. Ele te representa. Sabe tem uma dinâmica que a gente faz com as crianças, que a gente põe água, né, num copo e põe iodo para ficar preto, representar o pecado, e depois a gente fala para elas a respeito da salvação, que nós estamos cheias de pecado, né? A água está lá escurinha, pretinha. Olha, o nosso coração está cheio de pecado quando a gente não conhece Jesus. Mas Jesus, aí o Jesus é o água sanitária, né? Mas Jesus, crianças, quando entra na sua vida, Ele limpa os seus pecados. Aí você coloca lá e a água fica branca, né? Porque a água sanitária deixa ali a água branca, limpa, né? Transparente. E eu estava pensando essa semana, né? Essa água aqui, que ficou branca, está com que boa lá dentro, né? Então, se eu pecar de novo, o que vai acontecer? Vai ficar preta de novo? Não vai, porque Jesus está lá, a que boa está lá, né? A Cândida está lá, não vai ficar preta, não vai. O pecado que você comete, depois que Jesus já está aqui, ele vai sendo purificado. O Espírito Santo está dentro de nós para isso, para nos ajudar nisso. Ele está dentro de nós e Ele intercede por nós, e Ele nos alerta e Ele nos ajuda. E o Espírito Santo nos move. Então aquele pecado que você cometeu, que você tinha aquele pensamento, né? Eu pequei, eu estou distante de Deus, eu preciso me purificar, né? Mas gente, o Jesus está aqui, ó, na sua vida, é Ele que purifica, não é você que precisa se purificar. Não é você que se purifica sozinho, é Cristo que nos limpa. É Ele que nos limpa. O amor de Deus por você é inesgotável, porque Ele não olha você, pecador, Ele olha Cristo em você. E Ele jamais vai te abandonar, não importa o que você fez. Lembre-se, você pode voltar para Ele, porque Ele não te deixou. Lembra Adão? Adão
não compareceu, né, ao encontro que ele tinha diário com Deus. Mas Deus foi. Deus não abandonou ele. Ele tinha pecado, mesmo assim Deus foi. Deus, ele sempre vai estar com você. Não importa, não importa. Nós lemos aqui, nada nos separa do amor de Deus. Sabe por quê? Eu amo, toda vez eu falo esse versículo para vocês já devem ter decorado. Romanos 5:8. Abre comigo. Se você não decorou, você vai decorar um dia. Romanos 5:8. A gente fala isso para as crianças, mas não é só as crianças que precisam da palavra de Deus. Nós também precisamos. Vamos ouvir isso. Olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadoras. Minhas irmãs, o amor de Deus já era sobre nós quando nós ainda éramos pecadoras, quando ainda não tínhamos nos tornado filhas. Ele já nos amava, ele já estava sobre nós. Foi por isso que ele enviou Jesus, porque ele amou o mundo de tal maneira, ele te amou de tal maneira, e por isso morreu por você. E aí eu quero ler outro, Romanos 8:32. Romanos 8:32, vai um pouquinho para frente. Olha isso, se não é para aquecer seu coração. Romanos 8:32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, nem o seu próprio filho poupou, mas entregou por nós, como ele não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãs, ele não poupou o seu filho, porque ele nos ama. Aliás, desde o início dos séculos, desde o início, Cristo já havia ofertado a sua vida por nós. Antes dele estar naquela cruz, ele já tinha ofertado por amor a nós a vida dele. Ele já tinha decidido o que ele ia fazer, porque ele nos ama. E o amor dele é inesgotável. E ele nunca desiste de nós. O amor dele nos persegue, não importa onde nós estejamos. O amor dele nos alcança, e alcança o profundo do teu coração. Ele sabe, ele conhece o teu coração. Às vezes você passa dias escuros e nem sabe o porquê você está sofrendo, mas ele sabe, e ele está pronto para derramar o amor dele, transbordar no teu coração, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer em nós. É por isso que ele mora, é por isso que ele habita em nós, para nos lembrar constantemente que nós somos amadas, que ele nos ama e não vai nos deixar jamais. Não importa o que você está passando, ele te ama e não vai te deixar jamais. Não importa o que o seu filho, o que o seu marido, não importa o que aconteceu antes ou o que vai acontecer no futuro, ele está em você, ele está dentro de você, e ele te move, o amor dele te move. Nada pode nos separar deste amor, nada jamais vai nos separar deste amor, amém? Aleluia, eu creio nisso, porque ele é fonte inesgotável, não acaba, não é uma fonte que vai secar, não, são rios que fluem do trono de Deus. Esses rios não secam. Essa fonte que começou a jorrar aí dentro de você, ela vai jorrar para a eternidade, ela não vai parar jamais de jorrar. Nunca ela vai parar de jorrar. Mas eu estou me sentindo seca, pastora. Eu estou me sentindo num tempo de escuridão, numa tempestade, está tudo fora do lugar. Mas ele entra e ele coloca tudo no lugar.
Ele muda, não tem aquela musiquinha? Ele pinta a parede, ele muda a mobília, ele faz o que ele quiser, se você deixar. Deixa ele entrar de novo e fazer. E quando eu falo entrar de novo, não é que ele saiu não. Mas dá atenção. Dá atenção, não seja tipo aquela família assim que o marido fica num canto, a mulher no outro. Às vezes a gente está assim com o Espírito Santo. Ele está aqui dentro. Ele não te deixa. E ele vai ficar aí até o dia que Jesus voltar. Porque se Jesus voltar e o Espírito não tiver, a gente não sobe, né? Ele é a nossa segurança. Se ele estiver aqui, a gente sobe, a gente vai. E ele vai estar. Eu creio. Então, por que às vezes a gente, com ele aqui dentro, com a fonte inesgotável aqui dentro, a gente se sente seca? Por quê? Porque é um desperdício. É um desperdício. A gente está vivendo dias de sequidão com a fonte dentro de nós. Secas, sedentas, com a fonte dentro de nós. Não viva assim mais. Acorde todos os seus dias e decida. Espírito Santo, eu estou aqui, fala comigo. Usa até aquela pessoa que me fecha no trânsito para falar comigo. Usa o meu filho rebelde para falar comigo. Usa não importa quem, mas usa. Fala comigo, Espírito Santo, eu quero te ouvir. Fala com ele, acorde o seu dia. No seu primeiro momento, já fala, Espírito Santo, fala comigo. Que eu não passe esse dia sem te ouvir. Que eu não passe esse dia seca sem deixar o Senhor fluir em mim. Faça isso. Se comprometa com isso na sua vida. Não é possível que a gente tenha motivações para fazer determinadas coisas e não para fazer a principal, a mais importante. Entre nós, eu tenho certeza que não tem ninguém que não seja capaz de fazer isso. Porque se você conseguiu estar aqui hoje, o amor dele vai transbordar na sua vida e vai te mover a todas as manhãs desejar isso no seu coração. Se você está aqui hoje é porque você é uma das sedentas, daquelas que tem fome e sede, daquelas que desejam mais dele. E ele tem mais, ele quer fluir mais. É inesgotável o que ele tem para fluir nas nossas vidas. Basta você desejar ardentemente ter esse relacionamento com ele, profundo e não raso na superfície. Profundo. Sabe, a gente tem habilitações na nossa vida, né? Quando você fez 18 anos, você tirou sua habilitação? Lá em casa já era a regra, né? Vai fazer 18 anos, já se prepara que você vai tirar a carta. Então todas tiravam a carta. E a gente às vezes se habilita, né, num curso superior, recebe ali um diploma. Eu sou habilitada para fazer isso, aquilo. Não é? Mas a habilitação do Espírito em nós, ela nos faz fluir na vida de uma maneira que a CNH não faz. É muito bom, né? Você ter carteira profissional, você ter ali sua carteira de habilitação, né? E você poder dirigir, você não depende de ninguém, você vai para lá, vem para cá, você é livre, né? Você se sente livre. Às vezes você já ficou sem carta dependendo de alguém, a gente não se sente presa. A gente se sente, né? Porque a gente criou uma liberdade com a nossa carta, né? Vai, vem, e tá plena no que precisa fazer. E na nossa profissão também, né? Se você tem uma profissão, seja nível profissional aí, nível superior, não importa, você é habilitada para fazer aquilo plenamente e faz aquilo. Mas minha irmã, o Espírito Santo, ele nos habilita de uma maneira que nenhuma habilitação pode fazer. Não importa. E às vezes você se sente inferior porque você não tem habilitação. Eu tenho medo, não consegui tirar. Eu não tenho nível superior. Não importa. Você ainda pode fazer. Você ainda pode tirar a carta. Até nisso ele pode te mover. Porque a habilitação que vem do Espírito Santo, ela te move de uma maneira sobrenatural. Você não vai ter medo. Ele vai te fazer romper
com esses medos. Ele vai te ajudar a romper com essas limitações. Ele te leva além do que você já viveu. E é isso que Ele quer fazer conosco, Ele quer nos habilitar. O amor de Deus, Ele vem para isso, para nos habilitar, para nos dar confiança, para nos dar segurança. O amor de Deus, Ele nos capacita, nos habilita para viver coisas que nós nem imaginamos. Ele tem coisas superiores do que você já pensou para você. Ele tem coisas além do que você imaginou ou sonhou. Mas você precisa desejar, você precisa buscar, você precisa fluir nesse amor. E aí Ele faz isso. Ele faz isso. Não fique sentada no sofá esperando. Se posicione, busque. Não acorde de manhã já se lamentando. Acordei com o pé esquerdo. Não. Está tudo dando errado, mas Ele está fluindo. A graça dele vai... Está dando errado? Boa oportunidade para a graça ser derramada sobre mim. Seja otimista e pense nisso. Está dando errado? É a graça que está vindo sobre mim para me surpreender. Seja otimista, porque o Espírito Santo, o amor de Deus em você, ele flui na sua vida para te levar para coisas sobrenaturais e maiores do que você já experimentou. É isso que Ele tem para nós. O Espírito Santo nos habilita a viver dessa maneira. Amém? Nós estamos indo para o final. Eu quero que você se coloque de pé. Quero contar para você, para a gente orar. Tem um livro super barato, aquele livrinho do Max Lucado, que se chama Graça. Super baratinho, gente, estava R$9 na Família Cristã, naquela livraria. Lá, bem no começo, tem um testemunho que ele fala de uma menina que morreu nos Estados Unidos esquiando. E a família dela, uma jovem, uma adolescente. E a família dela doou o seu coração, né? E então a única exigência deles era: quem receber o coração da nossa filha, nós queremos ir até essa pessoa e ouvir o coração dela batendo. Foi a única exigência deles, o único pedido, né? Porque quando a gente doa, a gente não faz exigência nenhuma. Mas eles pediram isso e é claro que a família deixou. E quando eles chegaram lá, a família que recebeu o coração já tinha comprado até aquele aparelhinho de ouvir. Como chama, pastora? Estetoscópio, pronto. Já tinha comprado até o estetoscópio. E deu para eles aqui. Escuta o coração da tua filha. E quando eles ouviram, eles falaram, eles tinham certeza, a nossa filha ainda vive. Irmãs, sabe o que Deus prometeu para nós? Olha só. Ezequiel 36, 26. Eis que lhe darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. É isso. Sabe o coração que bate aqui? Onde o Espírito Santo transborda? É um novo coração. Não é mais aquele, porque o Senhor nos prometeu isso. Eis que darei a vocês um novo coração. Cada uma de nós recebeu esse novo coração. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, por favor. Eis que o Senhor nos deu um novo coração. Feche os teus olhos agora. Coloca a mão no seu coração. Às vezes você pensa, mas meu coração é tão duro, o amor de Deus não tem fluído nele. Mas Ele trocou o seu coração. Ele tirou esse coração de pedra, esse coração que estava ferido, destroçado, marcado por todas essas situações que você viveu. Abandono, traição, abuso. Eu não sei, Ele sabe, por isso Ele trocou. Ele te deu um novo coração. Não é o seu coração. Quando você escuta bater aí, lembre-se, Cristo bate aí dentro de você. A vida de Cristo flui aí dentro de você. O Espírito Santo flui aí dentro de você. E nós vamos cantar e nós vamos pedir: Espírito Santo, eu quero sentir de novo.
faz de novo na minha vida, eu quero te sentir de novo. Espírito Santo, eu não quero viver uma vida sem te sentir, sem ter intimidade contigo, porque eu sei que você está aqui. Fale com Ele, comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, porque é Ele que nos faz fluir no amor. É isso que diz Romanos. Ele é essa fonte inesgotável de amor fluindo dentro do nosso coração constantemente, e Ele flui para toda a eternidade. Ele não para. Ele não para. Então busca agora, fala agora para Ele: Espírito Santo, vem, vem. Aleluias. Amém, queridas. Senta só mais um pouquinho. Quando o amor, quando o Espírito Santo está fluindo dentro de você com o amor dele, que é inesgotável, quando você tem essa convicção, Ele te habilita plenamente para você também amar dessa forma. Você não vai mais ter aquelas reações de que, se alguém não te tratou como você queria, não agiu como você esperava, não merece então. O amor que você passa a ter e demonstrar em atitudes não vai ser mais baseado em sentimento ou em merecimento, porque nós não merecemos, mas Ele nos ama mesmo assim. Você passa a amar livremente, independente se você é reconhecida, se você é valorizada, independente se a pessoa tem algo a te oferecer ou não. Você ama com um amor incondicional. Você passa a amar segundo o padrão de Deus, assim como Ele te ama, de maneira incondicional, de maneira livre, sem condição, sem troca. Pense nisso, viva isso, decida viver isso, porque Ele está em você. Você tem um novo coração e o Espírito Santo está fluindo em você. Então decida viver este amor, porque não é sentimento, é decisão. Amém? É mudança de mente. O nosso coração, ele é transformado, né? Ele é trocado assim que você recebe Jesus como seu Salvador. Isso é instantâneo, não é um processo. Você é salvo assim, aceitou pela fé, você está salva. Mas a mudança de mente e mudança de comportamento, ela é um processo, não é? A Bíblia não fala em Romanos que nós devemos transformar a nossa mente pela palavra? Então é um processo. Você vai aprendendo e vai sendo transformada, e vai decidindo viver de acordo com a palavra, e o Espírito Santo de Deus vai te habilitando a viver dessa forma, porque Ele está fluindo de maneira inesgotável. Ele te ama, independente do que você fez e do que você vier fazer. Tenha essa convicção no teu coração. Os seus pecados não vão te afastar mais de Deus, porque o amor dele te alcançou e Ele não vai te deixar mais. O Espírito Santo não vai sair da sua vida. Ele vai continuar aí para te convencer todos os dias: filha, isso não foi legal, mas a minha graça te basta. Isso que você fez não foi bacana, mas a minha graça supre cada uma das suas falhas. É esse amor que transborda dentro de nós, amém? Aleluia. Nós já estamos encerrando. Eu quero chamar a pastora Débora e a presbítera Osana, que vão fazer um sorteio, uns brindes aqui. Olha que lindo. Vocês estão acompanhando? Quem está no nosso grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp que as pastoras compartilham lá mensagens, oração, estudos. E lá nós estamos compartilhando com as mães esse mês de maio, né? E nós tivemos uma mensagem a respeito dos girassóis.
Se você não viu, vai lá no nosso Facebook, Mulheres, Cook Mulheres, e participa lá, ouça lá a ministração que foi feita lá. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês. Nós vamos fazer o sorteio agora e depois vocês estão liberadas, tá bom? Nós não podemos nos alongar muito, né? Deixa eu ver, ó. 8:55, até 10 horas você tem que estar em casa. Não é? O decreto é esse. Você tem um período de trânsito aí das 9 às 10. 10 horas você tem que estar em casa, tá bom? Então a gente não pode se alongar, mas que Deus possa ter falado ao seu coração de maneira profunda e que você possa viver o amor dele, que é inesgotável para a sua vida e para todos aqueles que estiverem ao teu redor. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe todas vocês. Aplauda ao Senhor mais uma vez, glória a Deus, por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no coração da pastora, e tenho certeza que muitos corações foram quebrantados aqui esta noite, glória a Deus.